A rodovia dos Pinhais era puro mato e asfalto até chegar em São Sebastião do Vale. E o posto Bandeirante era a última chance de um café meia-boca antes da capital. Meu turno da madrugada, das 10 às 6, era a rotina mais solitária que eu já tinha encarado. Era terça-feira, a pior de todas. Lá fora, uma garoa fina tinha virado chuva pesada, mas o calor que ficava preso na loja de conveniência era insuportável. O ar-condicionado devia ter pifado na gestão anterior e ninguém se importava. A única coisa que girava era o ventilador de parede, soltando um bafo quente que cheirava a café velho e desinfetante forte, daqueles que usa para mascarar cheiro de mofo. A lâmpada de neon em cima da gôndola de salgadinhos piscava num ritmo irritante, tipo um estalo elétrico a cada 3 segundos, e o rádio AM na cabine chiava mais do que tocava música. Eu estava ali, atrás do balcão, com o uniforme grudando na pele, lendo a mesma notícia boba no celular pela 10ª vez, só para passar o tempo. As únicas visitas eram os caminhoneiros que paravam para um diesel e um energético. Eles mal olhavam para a loja, no máximo um aceno para o frentista. A gente ficava tão isolado que a ameaça mais real parecia ser morrer de tédio. Não tinha como ter pânico ali. Era só eu, o tédio e o cheiro forte de pneu novo misturado com a umidade que subia do chão molhado. Eram 2h35 da manhã quando a porta de vidro deslizou. Não ouvi motor, nem pneu. Só o chiado metálico da porta abrindo, seguido do ar frio da madrugada. A primeira coisa que notei foi que ele não usava capa de chuva, nem estava com a camiseta molhada. A garoa lá fora estava brava, molhando tudo, mas a camiseta cinza dele e o boné preto pareciam completamente secos. O cara era comum, chinelo, calça jeans surrada, aquelas roupas que a gente compra em camelô. Mas aí ele me olhou. Olhou por uns 2 segundos, que pareciam uma eternidade. Não era um olhar de quem escolhe chiclete, sabe? Era um olhar que te registra, te cataloga. Ele se aproximou do balcão. A voz era baixa e estranhamente irregular, sem a rouquidão de quem acabou de acordar ou o cansaço da estrada. Boa noite, moço. Queria um óleo radial modelo Carga Max R16. Ele pediu. Eu franzi a testa. A gente vendia óleo, mas só o básico para emergências. Deixa eu ver no sistema, patrão. Esse é meio específico, eu disse digitando o código. O monitor piscou. Código inexistente. Sugestão. Chega amanhã. Putz, cara, esse só na distribuidora e tá marcando que só chega amanhã. Ele não reagiu à notícia ruim, só permaneceu em silêncio. E amanhã é feriado de finados, não vai ter entrega. Eu completei, tentando encerrar o assunto. Aí veio a anomalia. Ele tirou uma nota de R$50 do bolso e colocou no balcão. A nota estava amassada, mas parecia válida. Eu espero, ele disse. Pode pegar agora, já tá pago. Eu olhei para o dinheiro, depois para o sistema que insistia que o item não existia no estoque. Mas eu não tenho ele aqui, cara. Não tem como passar a venda. Ele apontou para a tela. O sistema parecia ter travado. Aí o monitor fez um som de erro e a tela de login reapareceu, como se eu nunca tivesse digitado nada. O dinheiro ainda estava no balcão. E ele não parecia nem um pouco incomodado. O dinheiro ainda estava ali, em cima do balcão, a nota de 50 amassada, testemunha silenciosa de que algo tinha dado tilt no sistema. Olha só, chefe, eu tentei, minha voz soando mais alta do que o chiado do rádio. Eu não posso aceitar. O óleo não está aqui. Se eu passo a venda, o dinheiro não entra e fica faltando. Entende? É feriado. A transportadora só volta depois de amanhã. Ele não me respondeu. Simplesmente pegou a nota de volta, dobrou-a com uma precisão cirúrgica e guardou no bolso. Aquilo já era estranho. Um cliente normal teria bufado, xingado
ou ido embora. Ele só deu de ombros e começou a caminhar. Mas ele não foi para a porta. O homem parou na gôndola dos olhos de motor. Aquela gôndola ficava encostada na parede de cimento, bem perto da geladeira de refrigerantes, e tinha zero luz. Era onde a gente guardava o óleo mais caro, que ninguém comprava de madrugada. Ele ficou parado ali, os braços cruzados, olhando fixamente para uma prateleira vazia. Eu tentei ignorar. Respirei fundo e me virei para a tela. Tinha que reiniciar o sistema. A luz de neon estava quase me dando dor de cabeça. Enquanto o boot da máquina subia, lancei um olhar rápido para o monitor das câmeras. O posto bandeirante tinha 4 câmeras, uma na bomba, uma na porta de entrada, uma no balcão e uma no corredor de cervejas, cobrindo o ângulo cego. Na tela do balcão e na da bomba só tinha eu e a chuva, mas a da porta de entrada marcava porta, fechada desde 2h29. Isso era impossível, cara. Eu vi ele entrar. Eu ouvi o chiado da porta deslizando às 2h35, 6 minutos depois. Minha garganta secou. Fui na câmera do corredor de cervejas, na esperança de ver o cara lá pegando uma lata. Ele não estava. Voltei para a gôndola de óleo. O homem continuava lá, imóvel. Eu tive que me forçar a falar. Vai querer mais alguma coisa, chefia? Um café? Um salgado? Ele virou o rosto para mim, lento, devagar demais. A camiseta cinza, ainda perfeitamente seca, não se movia. Não, ele disse. A voz, de novo, era a coisa mais normal e ao mesmo tempo mais errada que eu já tinha escutado. Era plana, sem sotaque, sem entonação de quem tem pressa ou frio. Eu comecei a ter aquela sensação, sabe? De que ele era humano, mas que o molde dele tinha saído com um erro de fábrica. Voltei a olhar o monitor das câmeras, dessa vez obcecado. Reiniciei o registro de entrada. O sistema deu bip e a log de eventos estava limpa. Ninguém tinha entrado depois das 2h29. Meu coração começou a bater no ritmo do ventilador quebrado. Tum, tum, tsk. Então a câmera do balcão a que me filmava capturou algo. Meu reflexo estava nítido no vidro do balcão. Eu, pálido, olhando o monitor. Mas no fundo, onde o homem estava, ele estava refletido no vidro da porta do freezer de gelo. Mas no mesmo momento, no reflexo do piso molhado da loja, por causa de uma goteira, ele não estava. Só o meu reflexo e o reflexo das gôndolas. Ele parecia ter pisado na poça sem molhar o chinelo. Eu senti um frio, mesmo com o calor abafado da loja. O cara saiu da gôndola e começou a andar, sem pressa, pela lateral da loja. Mas ele não estava andando. Ele estava deslizando. As pernas se moviam, mas o passo não parecia acompanhar o movimento. Ele contornou a gôndola de pilhas e no momento em que a câmera o perderia no ângulo cego, ele parou. E ficou, olhando para a estante de revista. Eu não conseguia piscar. Não era um assalto, não era um bêbado. Era a persistência de algo que o universo do posto estava rejeitando. Precisava de ajuda. Precisava de alguém para dizer: relaxa, você tá pirando na batatinha. Peguei meu celular. Tinha que ligar para o meu chefe, o seu Paulo. Sinal fraco. 3 barras pulando para 2. A chuva devia estar ferrando com o repetidor. Disquei o número do Paulo. Chamando, ele deixou tocar. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª, caiu na caixa postal. A voz gravada dele, mole e cansada, parecia zombar da minha agonia. Oi, é o Paulo. Deixa o recado, mas se for coisa do turno, resolve aí. Boa noite. Tentei a Marisa, a colega do turno da tarde. O celular dela deu ocupado ou desligado. Eu estava completamente sozinho, trancado dentro daquele aquário de neon e desinfetante, com um intruso que o sistema do mundo não reconhecia. O ar ficou pesado. Eu larguei o celular no balcão,
meus dedos tremendo tanto que o copo de café quase tombou. O homem parou de olhar as revistas. Lentamente, ele começou a caminhar na minha direção. 3 metros. 2 metros. O silêncio do posto era ensurdecedor. Só o tesque da lâmpada de neon e o chiado do rádio. Ele parou a 1 metro de mim. Eu não conseguia respirar direito. Era o momento em que ele ia sacar a arma ou ia dizer a frase mais bizarra do mundo. Ele abaixou a voz. A fala que me alcançou era quase um sussurro, mas que ecoou na loja vazia. Moço, você tem um guardanapo limpo aí? Era tão banal, tão fora de contexto. Mas a forma como ele disse, como se a pergunta fosse a única coisa real naquele inferno de madrugada, me congelou. Eu mal consegui apontar para o dispenser ao lado da máquina de café. Ele deu um passo na lateral do balcão, esticou a mão em direção ao dispenser e foi nesse microsegundo, nesse ápice de terror contido, que a porta de vidro chiava, abrindo com força. Lá fora, os faróis altos de um carro invadiram a loja. Era o carro de suprimentos da manhã, que tinha se antecipado, e o seu Paulo na carona. Eles tinham chegado. O homem do óleo se virou, lento, e encarou as luzes fortes. Aí sim, moleque, viemos mais cedo por causa do feriado. Seu Paulo gritou da porta, animado. Quando olhei de volta para o balcão, o homem não estava lá. Ele tinha sumido. Eu caí sentado no banco, suado, sentindo o cheiro forte do desinfetante e do café. Que foi? Viu fantasma, moleque? Paulo riu vindo até o balcão. Não, seu Paulo. Tinha um cliente. Ele sumiu. Tava esperando um óleo que não chega. Paulo olhou em volta, pegou o celular. Relaxa. Deve ter ido embora quando viu o carro chegar. Povo estranho que para aqui, né? Eu balancei a cabeça. Não contei do reflexo, nem da porta que não abriu no sistema. Paulo nunca acreditaria. Quando eu estava saindo já de manhã, vi a mancha molhada no chão onde ele parou. E ao lado, amassado e seco, jogado fora do dispenser, havia um único guardanapo limpo. Até hoje me pergunto por quanto tempo ele ficou ali sem eu perceber que não pertencia àquele lugar. Meu nome é Carlos e eu trabalho na rodoviária interestadual de São Lázaro do Sul há uns 7 anos. A cidade é daquelas no interior do Rio Grande do Sul, com ruas de paralelepípedo e um rio preguiçoso que corta o centro. A rodoviária fica na saída sul, um prédio velho de concreto rachado, com plataformas que fedem a diesel e borracha queimada o tempo todo. Meu turno é o da madrugada, das 22 horas às 5 horas, quando o mundo inteiro parece dormir menos eu. Mano, é um tédio que corrói a alma. O ar úmido e quente gruda na pele como uma segunda camada, mesmo no inverno gaúcho. Naquela noite de verão, então, era um inferno. O clima estava abafado, com uma garoa fina que caía intermitente, transformando o asfalto em um espelho borrado de luzes neon piscando. O letreiro da rodoviária de São Lázaro do Sul, tinha metade das lâmpadas queimadas, então ficava piscando, como se estivesse zombando de mim. Eu fico atrás do balcão de informações, um cubículo claustrofóbico com paredes de vidro sujo e um ventilador de teto que range mais do que gira. O cheiro é uma mistura constante, diesel úmido dos ônibus chegando e saindo, misturado ao mofo das cadeiras de plástico velhas e ao café requentado na garrafa térmica que eu trago de casa. O rádio chiando no canto toca uma estação AM antiga, daqueles programas de sertanejo raiz que ninguém ouve mais, interrompidos por propagandas de remédios para dor nas costas. Às vezes, um rato passa correndo pelo chão de azulejo rachado e eu finjo que não vejo. Os poucos passageiros que aparecem nessa hora são os de sempre. Caminhoneiros cansados pedindo um cigarro, mães com crianças chorando esperando o ônibus atrasado para Porto Alegre, ou bêbados perdidos que confundem a rodoviária com um abrigo.
Eu verifico bilhetes, dou direções e fico olhando o relógio analógico na parede, que parece andar para trás. O espaço é apertado, com as plataformas logo ali do lado, separadas só por uma porta de correr que range toda vez que abre. À noite, com a neblina subindo do rio próximo, tudo fica ainda mais sufocante, como se as paredes se fechassem em volta de mim. É isolamento total, só eu e o som dos meus próprios passos no piso vazio. Naquela noite específica, por volta da 1h, o movimento estava morto. Uns 2 ônibus tinham passado mais cedo, mas agora era só o silêncio interrompido pelo pingar da chuva no telhado de zinco. Eu estava mexendo no celular, scrollando o feed infinito, quando ouvi o ronco de um motor se aproximando. Um ônibus da linha interestadual parou na plataforma 3, luzes internas amareladas iluminando rostos sonolentos. Desceram umas poucas pessoas, uma senhora com mala de rodinha, um cara de mochila que foi direto para o banheiro. E então, ele, o passageiro, desceu devagar, como se estivesse testando o chão com os pés. Aparência comum, tipo daqueles camelôs que você vê na feira. Camisa polo desbotada, calça jeans surrada, chinelo de dedo e um boné virado para trás. Carregava uma sacola plástica amassada, daquelas de supermercado. Nada chamativo, mas algo me incomodou de cara. Ele olhou em volta, piscando contra a luz neon, e veio direto para o meu balcão. "Boa noite, amigo. Tem ônibus para a Vila das Sombras?" Perguntou ele, voz baixa e pausada, como se estivesse lendo um script. "Vila das Sombras? Nunca ouvi falar. E olha que eu conheço todas as rotas daqui." Mas respondi educado, como sempre. "Não tem, não. O próximo para interior é só para as 4h para Santa Cruz." Ele ficou me olhando uns 2 segundos a mais do que o normal, olhos fixos, sem piscar. O calor estava de matar, mas notei que ele não suava. Pele seca, como se tivesse saído de um ar-condicionado. Pagou um café com uma nota de 10 amassada, daquelas que parecem ter sido lavadas na máquina. Eu registrei no caixa, mas quando verifiquei o caixa mais tarde, a nota de 10 amassada que eu pensei ter colocado no caixa sumiu, como se nunca tivesse existido. Ele não foi embora. Depois do café, esperava que pegasse a xícara e sumisse para as cadeiras de plástico, como todo mundo faz. Mas não. Ficou ali, encostado na geladeira de refrigerante, olhando para o nada. A geladeira fica bem na quina do balcão, onde a luz neon bate fraca e deixa metade do rosto dele na sombra. A sacola plástica pendia frouxa no pulso, balançando de leve, como se tivesse vida própria. Eu fingi arrumar os folhetos de horários, mas o canto do olho não desgrudava. Passou 1 minuto, 2. O rádio chiou uma propaganda de colchão ortopédico e morreu no meio da frase. O ventilador deu um estalo seco e parou de girar. Só então percebi, o cara não piscava, nem uma vez. E o calor, mano, o calor era de derreter asfalto, mas a camisa dele estava seca, colada no corpo sem uma marca de suor, nem na testa, nem nas axilas, nada. Tentei puxar papo para quebrar o clima. "Ô amigo, Vila das Sombras fica em que região? Posso olhar no sistema?" Ele virou a cabeça devagar, tipo coruja, e repetiu a mesma frase, palavra por palavra. "Tem ônibus para Vila das Sombras?" A voz saiu mais baixa, como se viesse de dentro da geladeira. Meu estômago deu um nó. Abri o programa de rotas no computador velho, teclas grudentas de tanto refrigerante derramado. Digitei Vila das Sombras. Nada. Nem variação, nem apelido, nem cidade fantasma. 0. "Olha, não tem registro, cara. Talvez seja outro nome?" Ele não respondeu. Só deslizou o olhar para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. Aí fez uma coisa que me gelou. Inclinou o tronco uns 30 graus para frente, sem dobrar o pescoço, e ficou olhando a prateleira vazia atrás de mim. Prateleira que eu limpo todo fim de turno.
Não tem nada lá, nem pó. Foi aí que o sistema deu pau. O monitor piscou, linhas verdes correram na tela e o cursor sumiu. Erro 404. Rota não encontrada. Apareceu em letras vermelhas. Nunca vi isso antes. Tentei reiniciar. Nada. O rádio voltou sozinho, mas agora só estática, um chiado que parecia respiração. Olhei para as câmeras de segurança no canto do balcão. 4 telinhas em preto e branco. Plataforma 1 vazia. Plataforma 2 vazia. Plataforma 3. O ônibus já tinha ido embora, mas lá estava ele. O cara, parado no meio da plataforma, de costas para a câmera. Só que eu estava vendo ele na minha frente, aqui, dentro do guichê. 2 dele. O coração disparou tão forte que senti na garganta. Virei para o balcão. Ele ainda estava lá, encostado na geladeira, olhando a prateleira. Virei para as câmeras, o outro ainda na plataforma, imóvel. A sacola plástica balançava, mesmo sem vento. Respirei fundo. Limpei o suor da testa com a manga da camisa. Calma, Carlos. Reflexo de luz, você está cansado. Mas a câmera 4, que pega o corredor dos banheiros, mostrou ele de novo. Caminhando, devagar. Passo, pausa, passo, pausa. Só que o corredor estava vazio na vida real. Eu via o azulejo sujo, o cartaz rasgado de não urine no chão. Ninguém. Peguei o celular para ligar para o chefe. Sinal fraco, uma barrinha tremendo. Disquei. Chamada caiu. Disquei de novo. Caiu. A bateria estava em 80%, mas a tela escureceu sozinha, como se alguém tivesse apertado o botão. O cara da geladeira se mexeu. 1 passo. 2. Parou a uns 3 metros do balcão, bem na frente da porta de correr. A sacola parou de balançar. Ele ergueu a mão devagar e apontou para o letreiro de horários na parede. Vila das Sombras, 1h47. A voz saiu abafada, como se viesse debaixo d'água. Olhei para o relógio. 1h43. Não tem ônibus às 1h47. Nunca teve. O rádio chiou mais alto, como se alguém tivesse virado o volume no máximo. Estática pura, sem música, sem voz. Só um zumbido que vibrava nos dentes. Eu estava travado, mão no telefone fixo agora, discando o 190 com dedos que não obedeciam. O cara deu outro passo, 2,5 metros. A porta de correr entre nós parecia de papel. Vila das Sombras, 1h47. Repetiu, a mesma frase, a mesma entonação, como um disco riscado. O sistema voltou do nada. Tela azul, letras brancas. Venda não registrada. Cliente inexistente. A nota de 10 que ele me deu estava ali no caixa, mas o leitor de código de barras apitou vermelho. Escaneei de novo. Produto não encontrado. O café que eu tinha servido ainda fumegava na xícara, mas o registro sumiu. Como se eu tivesse dado de graça para um fantasma. Ouvi sirene. Longe, mas vindo. Alguém devia ter ligado para o chefe, o seu Zeca, que mora num sobrado ali do lado. O cara inclinou a cabeça, ouvindo também. A sacola plástica caiu no chão. Vazia. Não tinha nada dentro. Nunca teve. Ele se agachou, pegou a sacola com 2 dedos como se fosse pesada e se virou para a plataforma. Passos lentos, chinelo arrastando no azulejo. A porta de correr abriu sozinha com um rangido de ferrugem. Ele saiu. Corri para o vidro. A plataforma 3 estava vazia. A chuva tinha parado, mas o asfalto ainda brilhava. Nenhum ônibus, nenhum passageiro. Só a sacola plástica ali no meio, balançando com o vento que não existia. A sirene chegou. 2 PMs desceram do carro, lanternas acesas. Carlos, tá tudo bem? Seu Zeca veio atrás, de pijama e chinelo, cara de quem foi arrancado do sono. Mostrei o sistema. Cliente inexistente. Mostrei a nota de 10. Agora lisa, sem dobra, como se tivesse saído da gráfica. Mostrei as câmeras. Gravação das últimas 2 horas. Nada. Nem sombra, nem reflexo na poça. Só eu, falando sozinho com o balcão vazio. Os PMs deram uma volta. Nada.
Deve ser cansaço, guri. Vai pra casa, amanhã a gente vê. Levaram a sacola como prova. Vazia, peso zero. Fechei o guichê às 5h12. O sol ainda não tinha nascido, mas a neblina subia do rio, carregando um cheiro que não era de diesel. Era de terra molhada, de roupa guardada há muito tempo. O rádio chiava baixinho, agora uma música antiga. Voz de mulher cantando, "Adeus, minha terra." Apaguei a luz neon. O letreiro piscou uma última vez e apagou. Até hoje, quando passo pela plataforma 3 à noite, sinto o cheiro, terra, roupa velha, e ouço o arrastar de chinelo, fraco, longe, mas lá. Ele nunca deveria ter descido daquele ônibus. Eu sou Romilson. 6 anos no necrotério. 6 anos lidando com a morte. Corpos que contam histórias mudas. Rostos que já não sentem. Silêncio que pesa mais que o mundo. Já vi acidentes, assassinatos, overdoses. Nada me abala. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até aquela noite. A noite que mudou tudo. A noite que me fez jurar nunca mais pisar naquele lugar sozinho. Era um plantão noturno. O relógio marcava 23h47. Jonas, meu colega, estava comigo. Ríamos de uma piada idiota sobre o café horrível da máquina. Então, o celular dele tocou. Ele atendeu, franziu a testa. "Emergência familiar", disse, já pegando o casaco. "Você segura as pontas, né, Romilson?" Assenti, mas algo no peito apertou. Um vazio. Um pressentimento. Ele saiu e a porta de metal bateu com um clang que ecoou na sala. Fiquei sozinho. Só eu, as macas e o cheiro de formol que grudava na garganta. O necrotério era um labirinto de azulejos brancos. Luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras que dançavam nas paredes. O ar era gelado, mas não o bastante para formar vapor no meu hálito. Ainda não. As macas alinhavam-se como soldados mortos. Corpos cobertos por lençóis brancos. Silêncio absoluto, exceto pelo zumbido baixo das luzes. Era como se o lugar respirasse e me observasse. Comecei a rotina. Verificar etiquetas, catalogar, preparar os corpos para as autópsias do dia seguinte. Movia-me rápido, tentando ignorar o peso do silêncio. Cheguei a uma maca no canto. Uma mulher jovem, talvez 25 anos. Pele pálida, quase translúcida como cera. Cabelos negros longos espalhados como teias sobre o metal frio. A etiqueta no dedo do pé dizia: "Desconhecida. Causa da morte. Indeterminada." Seus olhos estavam abertos. Azuis, profundos. Pareciam vivos. Pareciam me seguir enquanto eu anotava. "Para, Romilson, é só um corpo." Falei comigo mesmo, baixo, tentando afastar o arrepio. Peguei o bisturi, comecei a inspecionar. Mas algo estava errado. O termômetro na parede marcava 10 graus. Frio demais. O necrotério era climatizado a 20. Esfreguei os braços. Meu hálito formava nuvens brancas. O zumbido das luzes ficou mais alto. Quase um lamento, como se o prédio estivesse gemendo. Então, ouvi. Um sussurro. Baixo, arranhado, como folhas secas arrastadas pelo vento. "Romilson." Meu coração parou. Girei o corpo. Nada. Só as macas. Só os lençóis. Só o silêncio. "Você tá cansado, cara." Só isso. Voltei ao trabalho, mas o som veio de novo. Mais claro. Uma voz, feminina. "Romilson." "Por quê?" Congelei. Minha mão tremia, segurando a prancheta. Olhei para a mulher jovem. Seus olhos azuis, fixos em mim. Impossível. Cadáveres não se movem, não falam. Pisquei. Respirei fundo. Calma. Chequei a maca dela de novo. Ainda lá, intacta. Mas o lençol estava amassado, como se alguém o tivesse puxado. Olhei ao redor. As outras macas intocadas. O frio apertava. O ar parecia denso, como se eu estivesse nadando em algo vivo. Algo que me segurava. Caminhei até o espelho na parede.
Meu reflexo. Pálido. Olhos fundos. Cansado. Mas no canto do espelho, algo se moveu. Um vulto. Rápido. Escuro. Girei. Nada. Só as sombras. Só o zumbido. Então, um estalo. Alto. Vindo da câmara frigorífica. A porta entreaberta. Eu não a abri. Juro que não a abri. Peguei a lanterna. Meus passos ecoavam no chão de azulejo. Cada um mais lento. Mais pesado. O ar gelado parecia me engolir. Cheguei à câmara. Empurrei a porta. Ela rangeu como um grito preso. Lá dentro, no escuro, a vi. A mulher jovem. De pé. O tórax aberto, costelas expostas, órgãos à mostra. Mas de pé. Seus olhos azuis brilhavam. A boca se movia, sem som. Mas eu lia as palavras. Você me deixou. Gritei. Corri. A porta da câmara bateu atrás de mim. Tranquei-a com mãos trêmulas. Meu peito ardia. Corri para a saída do necrotério. A maçaneta. Não girava. Tentei de novo. Trancada. Impossível. Não havia chave. Bati na porta. Gritei. Socorro! Alguém! Ninguém veio. O zumbido das luzes agora era um rugido. E atrás de mim, passos. Lentos. Molhados. Como se algo arrastasse os pés pelo chão. Não olhei para trás. Não podia. Mas o reflexo na porta de vidro, ela estava lá. Bem atrás de mim. O tórax aberto. Sangue pingando. Os olhos azuis. Tão perto que eu sentia o frio deles. Por que você me deixou? A voz dela, agora alta, rasgou meu cérebro. Fechei os olhos. Não é real. Não é real. Contei até 10. O coração batendo nos ouvidos. O frio queimando a pele. Abri os olhos. Silêncio. As luzes estáveis. O frio normal. A mulher jovem de volta à maca. O lençol, dobrado. O tórax, intacto. Olhos fechados. Como se nada tivesse acontecido. Sentei no chão, ofegante. Minha camisa grudava no corpo, encharcada de suor. Foi só um susto. Só um susto. Mas então, outro som. Um clique. A câmara frigorífica. A porta, abrindo sozinha. Lenta. Deliberada. E do escuro, um sussurro. Você não pode fugir. Levantei de um pulo. Corri para a mesa de ferramentas. Peguei o bisturi. Quem tá aí? Mostra a cara. Silêncio. Só o zumbido. Só o frio. Olhei para a maca dela. Vazia. De novo. O pânico tomou conta. Corri para o corredor. As luzes piscaram. Uma a uma apagando. O escuro me engoliu. E então, no fim do corredor, ela. De pé. O tórax aberto. Os olhos azuis brilhando como faróis. Romilson. Ela deu um passo. Depois outro. O som dos pés descalços no azulejo. Molhado. Pegajoso. Corri para a sala de registros. Tranquei a porta. Meu peito subia e descia. O bisturi tremia na minha mão. Silêncio. Por um momento achei que tinha acabado. Então um arranhar. Na porta. Lento, como unhas raspando madeira. Romilson. A voz dela agora dentro da sala. Girei. Ela estava lá, no canto, de pé, o tórax aberto, um sorriso torto nos lábios. Você me viu morrer. As palavras cortaram como vidro. Não, eu não vi nada. Minha voz falhou. Ela deu um passo. O bisturi caiu da minha mão. De repente as luzes voltaram. Tudo parou. O silêncio. O frio. A sala, normal. A porta, destrancada. A mulher jovem na maca. Intacta, como se nada tivesse acontecido. Ouvi passos no corredor. Jonas. Ele abriu a porta rindo. Romilson, tá tudo bem? Tá branco que nem papel, cara. Olhei pra ele. Minha voz tremia. Tô bem. Ele balançou a cabeça. Você e seus plantões sozinho. Parece que viu um fantasma. Não respondi. Não contei. Como eu poderia? Mas enquanto Jonas falava, olhei para a maca, a mulher jovem. Seus lábios se curvaram. Um sorriso, sutil, quase imperceptível. Mas eu vi, e sei que ela viu que eu vi. Aqueles olhos azuis, eles ainda me encontram, no escuro, nos sonhos, toda noite.
Jurei nunca mais fazer plantão sozinho. Não sei se foi real. Não sei se foi minha mente. Mas algo naquela noite me marcou. Algo que não explica. Algo que não esquece. E no fundo sei que ela ainda está lá, esperando. No necrotério, nos meus pesadelos,